Olá, nós vamos estar hoje falando sobre o capítulo 4 de João e vamos estar lendo e comentando versículo a versículo. Então vamos falar agora o versículo 1. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizando mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Então, nós sabemos que os fariseus eram aqueles que perseguiam Jesus e eles ficaram sabendo que o ministério de Jesus estava crescendo mais do que João, tá? Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho ele tinha passado pela região de Samaria. Então, para a gente entender um pouquinho sobre esse Samaria, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Por quê? Historicamente, os samaritanos, devido à invasão da Síria e à vinda de babilônios, aqueles judeus daquela região acabaram se casando com esses povos que invadiram. Então, os judeus da região do sul viam eles como traidores, que não seguiram a palavra, né, de Moisés, né, de realmente manterem sem se misturar com outros povos, né? Então, os judeus tinham essa, vamos dizer assim, desavença com os samaritanos, né? E contando um pouco sobre Samaria, né? É uma região montanhosa, por isso que, assim, não por isso, mas eles adoravam no Monte Gerizim, né? Então eles achavam que o Monte Gerizim ele era o monte correto de adoração. E os judeus, por consequente, achavam que ali em Jerusalém, onde ficava o templo, que era o lugar correto de se adorar. Fora que os judeus viam que, não só viam, mas realmente a região do norte, o que acontecia? Eles acabaram adorando outros deuses, né? Deuses pagãos, né? Inclusive, um dos reis colocou nesse mesmo monte dois bezerros, falando que aqueles bezerros eram aqueles que foram responsáveis por tirar o povo judeu do Egito, né? Então, assim, várias coisas assim que os judeus tinham contra os samaritanos, né? Por consequente, eles não se davam bem, tá? Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, tá? O significado da palavra Sicar é falsidade, tá? Então, a tradução do nome Sicar é isso, que é falsidade. Que ficava perto da terra de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Então, Jesus, bem provável que, assim, não está no texto, mas é muito provável que ele chegou perto do poço para aguardar alguém que viria tirar água do poço para que ele pudesse tomar água, né? Porque provavelmente ele não tinha, vamos dizer assim, a corda ou algo para realmente tirar água do poço. Então foi algo estratégico para que realmente ele pudesse ficar esperando, né? E pedir a alguém que fizesse isso para ele. Então, uma mulher samaritana veio tirar a água e Jesus disse. Então, assim, só dando um contexto, as mulheres naquela época realmente elas não tinham muito valor, tá? E um judeu ainda falando com uma mulher samaritana, para aquela época seria algo assim improvável, e ainda mais um rabi, entendeu? Então, assim, seria algo muito improvável de um rabino falar com uma samaritana. Então, Jesus disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Eu imagino um pouco assim, né?
Por exemplo, isso não está no texto, mas imagina o seguinte: quando você está na rodoviária, né, você pede para alguém tomar conta das malas enquanto você vai comprar um lanche, né? Então alguém fica tomando conta das malas para que ninguém venha roubar, etc., enquanto a pessoa vai tomar um lanche. Pode ser que aconteceu isso. Então Jesus estava tomando conta, né, das coisas da viagem que eles estavam fazendo, enquanto os discípulos foram comprar comida, alguma coisa nesse sentido. A gente infere isso, tá? Mas isso não está no texto, tá? A gente pode inferir que isso pode ter acontecido. A mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, ali ela já estava expressando, né, de que realmente os samaritanos não se dão bem com o judeu. Fora que ali ela o chamou de judeu. Então, essa foi a primeira visão que aquela mulher teve de Jesus, que ele era um judeu, tá? Mais para frente vocês vão ver essa evolução de como que ela via Jesus. Então Jesus disse: Se você soubesse que Deus pode dar a quem é que está lhe pedindo água, você pediria a ele, lhe daria água viva. Tá? Então, assim, se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que está lhe pedindo água, você pediria a ele, ele daria água viva. Então, ela fala, né? Mas você é um judeu, você vai pedir água para mim? Então Jesus falou: ó, se você soubesse quem eu sou, a importância que eu tenho, não seria eu que ia pedir água para você que iria pedir algo para mim. Como você não me conhece, você realmente não pediu, então você não sabe da minha importância. E ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Então, ela não entendeu que Jesus ali estava falando de algo espiritual. Ele estava falando de uma água viva, ou seja, de algo espiritual, né? E ela estava entendendo de forma física, ou seja, falando: você não tem balde, como que você vai tirar? Não faz sentido você falar que tem água viva. E aí ela falou assim: Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então ela está falando assim: você está falando que você é importante. Então você é mais importante que Jacó, ou seja, você tem terras, você tem algum posto, você é um cara importante, você é rico. Então ela estava pensando nesse nível. Então Jesus disse: Quem beber dessa água terá sede de novo. Ou seja, algo lógico, né? Então você bebe a água e depois no seu corpo você consome aquela água e você necessita de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então Jesus está falando ali que ele é essa água, né? Que ela mataria a sede espiritual dela, não a parte física. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar água. Ou seja, ela acreditou que existia realmente uma água mágica, vamos dizer assim, que poderia tirar ali do poço e ela não precisaria mais ter que ir até lá, ou seja, seria como se fosse uma água mágica, né? Ou seja, não faz sentido o que ela falou. Aí Jesus, percebendo que ela não estava entendendo que a água viva era ele, que mataria a sede espiritual dela, aí o que ele fez? Ele falou assim, não, ele pensou, né? Deve ter pensado. Isso não está no texto, mas assim, ele falou assim, bom, já que ela não está entendendo que essa água viva sou eu que dou, sou eu que faço parte espiritual, e ela não está entendendo, então eu vou utilizar
da minha onisciência, né? De saber todas as coisas. Então o que, que ele fez? Vai chamar o seu marido e volte aqui. Então o que, que ele fez? Ele queria mexer na ferida dela, né? Na ferida que estava na alma dela, né? E o que, que acontece? Ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está correta ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Então ali Jesus já se utiliza o que? Da sua onisciência, né, de saber todas as coisas, para revelar para ela que ele não estava falando de algo natural, mas sim de algo espiritual, né? A mulher respondeu agora: Eu sei que o Senhor é um profeta. Então aqui você percebe que primeiro ela viu Jesus como judeu, depois ela se refere a Jesus como Senhor, e agora ela vê Jesus como um profeta. A mulher respondeu: Agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorá-lo. Então, o que, que ela pensou? Bom, se ele é um profeta e assim, ele não é um simples homem comum, então eu vou perguntar ele como se fosse um guia para saber, né, realmente ter dele qual que é o lugar correto. Será que é o monte dele? Será que é Jerusalém? Ela poderia até, vamos dizer assim, se Jesus ela identificou ele como um profeta e ele falasse em Jerusalém, ela poderia até se converter ao judaísmo, se fosse o caso, entendeu? Ela estava querendo saber onde era o local de adoração, e até como se fosse um teste para Jesus, né? Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus já estava anunciando para ela que não vai ser mais nem em Jerusalém, nem em Samaria que vai ser a adoração. Então ele já estava predizendo que vai chegar essa hora, né, que não vai ser nenhum desses locais, né? E ele estava falando que o povo judeu é o povo da onde vem a salvação. Portanto, eles estão certos, né? Ou seja, o local da adoração seria Jerusalém, mas deixaria de ser porque Jesus, ao morrer, rasgaria-se o véu e ali a pessoa poderia adorar em espírito e em verdade. Não precisaria de um local para estar adorando. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então Jesus estava falando o quê? Que a adoração vai ser o quê? Vai ser algo espiritual, não vai precisar mais de um local. E que Deus está procurando esses adoradores, né? Que realmente vão ver em Jesus o Deus. Então eles vão estar não adorando o templo, mas vão estar adorando a pessoa de Jesus, vão estar reconhecendo a pessoa de Jesus e dando glórias a Deus por Jesus, e também viria o Espírito Santo, né? Realmente essa pessoa, ao receber Jesus, estaria com o Espírito Santo levaria as orações, a adoração das pessoas a Deus. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então, assim, depois que Jesus falou isso, ela percebeu que ele estava trazendo algo novo, algo diferente do que ela conhecia. Então ela se lembrou do quê? Se lembrou que o Cristo que viria, ele revelaria todas as coisas para eles. E aí Jesus realmente fala quem ele era, né? Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Então ali se revela. Então você percebe
de judeu, Senhor, profeta, e agora ela vai ver ele como Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. Tá? Então nós vamos parar aqui e depois vamos continuar a partir desse versículo, né? Vamos começar a partir do versículo 28, tá ok? Bom, espero que eu tenha contribuído para o seu crescimento espiritual. E se você gostou, dá um like, compartilha, né? E se você quiser estar contribuindo para esse ministério, eu vou estar deixando aqui na descrição, né? Se você quiser estar contribuindo, se Deus tocar no seu coração. E nos vemos no próximo vídeo, continuando o capítulo 4, no versículo 28. Muito obrigado e até a próxima.